Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, a homilia de hoje é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, o versículo 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados dos espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho que vai tratar exatamente da eleição dos apóstolos, trata exatamente da constituição da igreja. O Senhor que dá fundamento à sua igreja, dá estrutura à sua igreja. Por isso que a igreja é apostólica. Apostólica porque vem dos apóstolos. O Senhor funda sobre os apóstolos a partir de Pedro. E é muito interessante nós observarmos que o nosso Senhor, para então fazer essa eleição, ele se retira por uma noite inteira em oração. O Senhor entra em vigília de oração. E só então no dia seguinte, pela manhã, ele desce e escolhe os seus apóstolos. Com isso, queridos irmãos, o Senhor está dizendo para cada um de nós que a nossa vida também tem que ser de oração. As nossas escolhas precisam primeiro serem passadas pela oração. Quantas pessoas não oram quando vão tomar uma decisão importante? Quantas pessoas não fazem penitência, não jejuam, pedindo direção a Deus? E de repente tomam decisões, primeiramente, um grupo toma decisão simplesmente aleatória, porque segundo a sua consciência, pelo que devem optar e escolher é o certo, mas não tem nenhuma direção de Deus. Um outro grupo ainda busca direção fora de Deus. Quantas pessoas vão ao esoterismo, quantas pessoas vão ao espiritismo para buscar uma orientação, para buscar luz para suas decisões, para um casamento, para abrir uma empresa, mas não buscam em Jesus. É preciso que entendamos que o próprio Jesus, quando ele vai escolher os homens sobre os quais, como disse, fundará a sua igreja, ele entra em oração profunda e longa. Você também, querido irmão, precisa se conscientizar disso. É preciso em Jesus buscar a luz, não fora de Jesus, dos que buscam erradamente. E aqueles que nem buscam em Jesus e buscam somente no conhecimento de si mesmo, das suas próprias convicções, no seu conhecimento pessoal, é hora de começar a colocar Deus à frente, para que as coisas caminhem segundo a sua santíssima vontade. Então aprendamos isso nessa homilia. É preciso, antes de fazer uma escolha séria, algo que vai mexer com a sua história de vida, são decisões vitais, voltadas também para matrimônio ou aquelas voltadas ainda para o seu trabalho, é preciso buscar em Deus, na palavra de Deus, na oração do Santo Rosário.
no clamor ao Espírito Santo, na adoração a Jesus sacramentado. Busca semanas afincos para que Deus lhe dê a graça do discernimento, se é de fato aquilo que você deve fazer. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.